Medicina de família e comunidade, uma especialidade médica. Qual o lugar que a medicina do estilo de vida tem na medicina de família? Qual que é a interação que as duas têm? Essa é uma pergunta que aparece muito e hoje nós vamos conversar com dois especialistas em medicina de família e comunidade e que trabalham com MEV, o meu colega aqui e sócio da MEV Brasil, Caio Marcos, que vocês já conhecem, e a doutora Jaqueline Souza, que é aluna aqui da MEV Brasil, e nós vamos aí ter esses dois especialistas em MFC discutindo esse tema. Então vamos lá, vamos começar o podcast mais MEV do Brasil, o MEV Hack, e hackear esse tema, que é um tema que tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos lá. Isso aí, turma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MEV Hack. Vou dar as boas-vindas aqui ao Caio. Obrigado, Jaque. Muito bom ter você aqui, viu? Estamos aguardando por esse episódio aqui há muito tempo. Isso aí. E agora vamos apresentar a nossa convidada, a doutora Jaqueline Souza. E aí, Jaqueline, obrigado por ter aceito. Né? E vamos começar contando um pouquinho da sua história. Como é que você chegou, de onde você é e como que você chegou na medicina do estilo de vida. Bom, eu estou extremamente feliz de estar aqui, né, fazendo parte disso, que até pouco tempo era um dos meus podcasts de passeio, de ida ao trabalho, quando eu descobri o Mavy Hack, é um dos queridinhos ali, e é muito, muito gratificante estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Bom, eu sou Jaqueline, né, eu estou falando nesse momento de Olinda, sou de Pernambuco, e meu caminho eu vou falar primeiro da MFC, né? Então, muitas vezes a gente sai da faculdade, da formação médica, achando que a gente tem só um caminho. E aí o caminho é aquele de fazer a residência, fazer outra residência e sair como especialista focal. É o que é vendido para a gente, é a ideia que é vendida para a gente. E o meu caminho foi um pouquinho diferente. Então, quando eu me formei lá em 2012, eu fui fazer medicina rural. Então, eu atuei em medicina rural como clínica geral, né, na estratégia de saúde da família no interior aqui de Pernambuco. Depois eu passei em torno de 4 a 5 anos fazendo só urgência e emergência. Eu acho que muitas pessoas que estão aí do outro lado vão se identificar com essa história, né? E prestei um concurso e voltei para a estratégia de saúde da família em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Nesse momento eu tive meu primeiro contato com vocês, Luiz, com a MEV, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre as escolas internacionais, a tentar entender como é que se processava a MEV, o que era aquilo, né? E cheguei na MEV Brasil e adquiri o MEV Intro. Sim, nosso primeiro Bem curso antes lá da gente, atrás. bem antes de a gente se conhecer, você super novinho, viu? Às Pareço, vezes, tô bem conservada. às vezes eu vejo assim alguns vídeos mais antigos, eu disse, poxa, como o Luiz estava novinho aqui, quanto tempo faz isso, né? Parece que faz muito tempo, mas foi ontem, 2019, antes da pandemia. Então eu comecei a retornar para a estratégia de saúde da família e me reconhecer novamente ali. Então, enquanto eu estive na emergência, eu acho que a gente entra no looping, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, trazer a música de Paralamas do Sucesso, né? O Capitão da Indústria. Acordo para trabalhar, durmo para trabalhar, corro para trabalhar. E eu não me reconhecia muito do que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. Eu só estava acordando e dormindo um dia após o outro. Quando eu voltei para a MFC, eu comecei a me reencontrar nos meus caminhos da medicina. Então, naquele momento, eu fiz uma orientação profissional, porque eu estava me sentindo, o que é que eu vou fazer? E sempre foi a opção para mim fazer alguma coisa relacionada ao estilo de vida. Então, nutrologia era uma área, medicina do esporte era uma área, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de praticar esporte desde que eu me conheço por gente.
Então eu fui goleira de handebol, de futsal, joguei basquete, isso na minha infância, e sempre tive o esporte atravessando a minha vivência de uma forma ou de outra. E aí comecei a pensar fazer alguma pós-graduação e tentar ir para alguma área que tivesse relacionado a estilo de vida mesmo. Mas na minha orientação profissional, vi que o que eu gostava mesmo era do olhar integral, era de cuidar do paciente de forma integral, e eu estava no lugar certo, de certa forma, né? Nesse momento eu disse, então vou fazer uma pós-graduação em alguma outra coisa que tenha um olhar holístico. E aí eu fui fazer acupuntura, fui fazer dor em paralelo à acupuntura, Não e sabia disso não, viu, cheguei. Jaque? É novo pra Vocês não mim essa parte sabem, da né? história. Essa parte eu não sabia. Eu já fiz tanta coisa, vou contar. Mas aí fui fazer as duas coisas, né? Tem um após, eu acho que é no Mev Change, Luiz, eu até citei isso, né? Que eu e a Alessandra, uma das nossas colegas, fizemos acupuntura. Eu disse, o Luiz escolheu a dedo, duas corredoras, duas pessoas que fizeram acupuntura, ele fez uma pesquisa antes. Enfim, mas para eu resumir um pouco, mas continuei com esse olhar mais integral, então nunca me bastou aquela medicina pontual, aquele olhar muito focal, então sempre foi uma dinâmica minha. E aí passou a pandemia, que eu acho que todo mundo ficou meio em stand-by ali, né? A gente só tinha olhar e estudos para Covid. E aí eu cheguei nas formações da MEV. Primeiro pelo MEV Change, acho que foi a primeira coisa que me chamou, e aí as formações se completavam, o Mev Change e o Clinic, eu fui uma das pessoas que encarou os dois de uma vez só. Eu ia E falar que isso ela a Jaque foi uma foi, guerreira aqui foi corajosa, porque fazer as Foi, duas ao mesmo tempo, na foi época em eu falei, essa é paralelo. doida. Eu acho, Luiz, que depois do Covid, eu nem comentei, aí prestei a prova de título de MFC, hoje eu tenho uma prova, eu passei em 2021, então eu já estou titulada há 2 anos, e veio a MEV na minha vida, que já era, de certa forma ela já estava de alguma forma, então até é algo que a gente vai puxar aqui no podcast, que muito se fala que MFC já faz MEV, né? Eu já vi isso na internet. MFC já faz MEV, porque não existe isso de MEV. Será mesmo, né? Vamos Será descobrir. mesmo? De que forma a gente faz, né? Então, concluí minhas duas formações e estou indo em breve para a terceira, que é a da revolução positiva, né, da psicologia positiva. Positivo. Então, me encontrei também aqui na MEV. Gente, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque talvez algumas pessoas estejam ouvindo pela primeira vez. A gente tá falando de Mev Change, Mev Clinic, Revolução Positiva. A gente tem que Então, explicar que nomaiada é essa, deixa né? eu só fazer um breve jabá aqui e orientação, né? Um glossário da MEV Brasil. Então, a gente tem a formação de competências clínicas de MEV, né? Que é a formação ali que capacita, né, o médico, o profissional de saúde, a estruturar um atendimento, né, de medicina do estilo de vida, como é que ele monta um plano de mudança, como é que ele faz todo o processo de avaliação. E a gente tem a formação do coach de saúde, né, que é onde a gente trabalha mais especificamente, de uma maneira ainda mais aprofundada, toda a parte das competências de mudança de comportamento, né, num segundo nível, vamos dizer assim, né. A Jaque vai Então, poder contar um pouquinho melhor, que é um nível que os alunos saem um pouco atordoados ali, né. então é o MEV Clinic, que é esse de formação de competências clínicas em MEV, e esse de coaching é o MEV Change. E aí a Jaque citou o Revolução Positiva, que é o de psicologia positiva. Então são essas três, só para ter um dicionário aqui, né? Pois é, quando eu caí no Change e que aí me foi colocada a opção também de fazer o Clinic, que estava começando as duas formações meio que em paralelo, eu disse, não, vou fazer. E realmente foi coragem, né? Principalmente o Change, que dá uma bugada, assim, para gente que tem uma formação médica tão amarradinha, centrado na doença. Hoje eu consigo ver isso com muita clareza. Como a formação médica, ela está distância da base do problema, né? A gente se prepara para medicar, hipermedicalizar muitas vezes, e a gente, eu não digo nem que a gente prescreve, a gente não prescreve mudança de estilo de vida da forma que a gente deveria fazê-lo.
A gente diz ao paciente, te vira aí, É, a muda o gente estilo de só fala, vida, né? a gente Só só fala. fala, né? E o paciente pega aquela informação e tá, o que é que eu vou fazer com isso? No momento ele não faz. Então, quando eu vejo alguns MFCs falando isso na internet, MEV a gente já faz isso, a gente já orienta isso, tá, mas qual é a forma que a gente faz, como é que a gente Qual é a taxa de eficácia, né? Eu a sempre taxa gosto de de dizer isso, né? eficácia, né? Qual é a O que forma que que a você gente consegue consegue? impelir esse paciente a se movimentar. Então, eu acho que foi muito bom fazer as formações em paralelo, porque eu estava aumentando meu letramento sobre MEV, né? Aumentando meu conhecimento. Então, eu já tinha um contato com os pilares do estilo de vida, que aí muita gente vai pensar logo em alimentação, atividade física, mas eu não tinha tanto letramento no sono, por exemplo, Caio, que aí eu via as aulas e eu ficava, nossa, então quando hoje eu consigo falar isso para o meu paciente, chegar assim, ó, o sono é algo ativo, no sono vai acontecer isso, isso e isso. Então eu não tinha tanto letramento na parte de tóxicos, que é uma área negligenciada e estigmatizada da medicina. Quem é que quer manejar tóxicos? É conta no dedo, né? Então, e outros insights que quando eu fiz o curso e outros letramentos, outros aprendizados me trouxe para aumentar a minha autoeficácia. Aí eu escutei o podcast, eu não sei se ontem, Sim, saiu esses mas dias o podcast. isso, para aumentar a minha forma de dizer, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso pelo paciente, orientá-lo de uma forma assertiva. Então, o MEV Clinic trouxe esse conhecimento, esse letramento em determinadas áreas que eu não tinha. Porque eu digo ao paciente assim, quando eu falo de alimentação, eu disse, oh, todo mundo sabe o que é que teoricamente faz mal e o que é que a gente tem que comer, desde que o mundo é mundo. Mas, às vezes, o paciente, ele só tem a opção de comer o enlatado e o quitute, porque a carne está cara. Como é que eu faço para conseguir fazer com que esse paciente faça uma melhor escolha nessa situação? Isso é a realidade que nós, MFCs, passamos. Então, eu trabalho em vários cenários hoje. Eu estou falando um bocado, viu, meninos? Se quiserem Segue intervir. Não, eu aí. queria até reforçar isso aí, já que eu acho que é, hoje você tá. E aí a, a, a gente acaba até abrindo um ponto aqui que eu acho que é bem interessante, que é a questão. Claro que isso não é uma coisa que depende da MEV, mas acaba que a MEV muitas vezes é a ponte que torna isso possível, do médico de família abrir o horizonte para outras possibilidades de atuação, além da estratégia de saúde da família, né? Que inclusive muita gente confunde, né? De o médico da estratégia de saúde da família, né? Porque a formação da nossa especialidade, ela acabou, enfim, por vários motivos Se históricos, associando sendo ao. associada especificamente à estratégia, e não necessariamente isso é um problema, eu vejo que se torna um problema à medida em que a gente reduz a isso, né? Ou seja, que Sim, você só pode ser médico de família, ou de que você é um médico da família mais autêntico, mais verdadeiro, se você está apenas atuando na estratégia de saúde da família, e que eu diria que nos últimos 2, 3 anos esse cenário tem começado a mudar, né? E que você é uma das pessoas que utilizou também as ferramentas da MEV para potencializar aí essa abertura de novas possibilidades. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, até para me atualizar também, que tem um tempinho que a gente conversou sobre isso, de como é que está o seu cenário hoje aí de atuação. pois é. Eu atuo na estratégia, né, no SUS, e aí só para fechar o exemplo que eu ia citar, de ter esse meu paciente lá, como é que eu vou falar sobre estilo de vida para uma pessoa que vai escolher o que vai comprar mediante um Bolsa Família, vamos dizer assim. Eu posso chegar para dizer, ó, tu pega o rótulo e tantos ingredientes é ultraprocessado, se tu comprar um com menos ingredientes, tu está comprando uma coisa mais saudável, entre aspas, menos ruim, vamos dizer assim. Isso a gente aprende na MEV, como ler rótulo. Então, assim, parece uma informação que é super divulgada, que todo mundo sabe, mas a gente recebe rotineiramente pessoas com dúvidas simples dentro do consultório.
Aí eu tenho uma pergunta, Jaque. Pode falar, Isso a Luiz. gente aprende na MEV, mas aprende na formação de medicina de família e comunidade? Não, Então as eu não duas coisas aprendi. não Não são sei a se mesma, né? Caio teve Sim. essa aula de Não. rotulagem na medicina de família. São habilidades diferentes, né? Eu gosto de dizer que, Diferentes. assim, a filosofia de cuidado do método centrado na pessoa, né? Que foi o modelo clínico que, de alguma forma, até deu identidade à especialidade, né? Eu gosto dessa parte histórica e epistemológica da MFC. Ela tem muito alinhamento com a proposta da medicina do estilo de vida, né? No São sentido de promoção de filosofias parecidas, saúde, né? tem muitos pontos de contato. Só que o repertório de habilidades que cada um oferece, eles são complementares. Inclusive no Exatamente. sentido contrário, por exemplo, você deve ter percebido, já que na formação do MEV Clinic, a gente passa por algumas discussões, por exemplo, que quando a gente estava construindo a formação, eu trouxe isso do repertório da medicina de família e comunidade, né? Sim, E que eu acredito que agregam também vamos dizer assim, ao que tradicionalmente apenas é colocado dentro da MEV. Só que quando você junta essas duas forças, na minha opinião, aí sim você tem um potencial muito grande. Então, a MFC, em geral, eu vejo assim, que se promove muito a importância de ter um estilo de vida saudável, de você questionar a hipermedicalização, todos esses pontos que tem muito alinhamento com a MEV. Mas sim, geralmente você não tem habilidades específicas, principalmente, eu diria, quando envolve a parte de ciência da mudança. Que aí exato. talvez seja onde essa diferenciação ela fica cada vez mais clara. Então, eu não conheço nenhum currículo de MFC, por exemplo, que você estude teorias de meta, que você estude terapia de aceitação e compromisso, que você se capacite na teoria da autodeterminação, enfim. Ou seja, uma série de repertórios técnicos para você conseguir aumentar a sua eficácia no processo de mudança de estilo de vida. Né? E aí é um ponto Exato. interessante, porque é nesse lugar que a gente vê não só a necessidade da MEV dentro da MFC, mas de toda a medicina, porque esse conteúdo a gente também não estuda no restante, né, das especialidades médicas. Infelizmente, esse conteúdo que seria da psicologia da saúde, ou como no currículo que eu fiz a faculdade, né, ciências comportamentais aplicadas à saúde, ele não é apresentado desse jeito. Então é uma habilidade que ninguém tem, né? Não é só a MFC, é ninguém, né? E aí a MEV ela vem para trazer essa habilidade para todo mundo, né? Como um Tem uma das complemento. tuas aulas, Caio, que tu traz muito bem isso, né? Que é pertencimento, a autoeficácia. Então, tu faz ali a conexão do que engaja o paciente, a mudança, do que impele ele a mudança. Eu estou esquecendo um, me lembra aí. Sim. Autonomia. Autonomia. Autonomia, exatamente. E é como você falou, se complementam. Quando eu comecei a formação, eu via muitas aulas, mas eu já faço isso na MFC, a gente já faz decisão compartilhada, a gente já respeita a competência cultural, a gente tenta ter essa escuta qualificada, faz essa escuta qualificada, a escutativa, mas a prescrição, a precisão da prescrição, como é que eu vou aumentar o letramento do meu paciente para ele entender que ele consegue, para ele reforçar isso, para ele desenvolver a autoeficácia? Como é que a gente faz isso? A gente faz tendo conhecimento, e aí uma das primeiras aulas a gente faz aplicando na gente também. Então, muitos colegas chegaram aqui nos podcasts anteriores e citaram isso, né? Que mudaram ao longo do processo. Eu também fui uma dessas pessoas, e eu acho que eu vi o meme do Gleison, ele disse, antes de vir eu dei uma olhada nas aulas todas, e eu também estava olhando as aulas, e eu disse, caramba, como é importante a gente revisitar as aulas, porque a gente vai lembrando do processo que a gente passou e do que foi agregando para a gente e mudando a gente. Então, no processo das aulas, do curso, eu voltei a fazer atividade física, eu perdi peso e eu valorizei muito o meu sono. Então, quando terminei o change, uma das minhas metas era dormir. E hoje eu durmo. Eu só tenho uma noite que eu ainda dou plantão, mas todas as noites eu
não deixo de dormir. Então, assim, isso também aumenta, muda a forma como a gente se comporta enquanto profissional de saúde. E a gente sabe, né, que a forma como a gente lida com a gente reverbera diretamente no que a gente vai prescrever e orientar o paciente, que é outra coisa que a gente aprende quando a gente está estudando MEV. Então, é um loop de retroalimentação, de feedback positivo que a gente tem. E a gente consegue passar isso para o paciente, esse feedback positivo a cada pequena mudança que ele vai alcançando e vão puxando outras mudanças. E aí eu já vou linkando com o que você falou, Caio, quais foram as portas que se abriram, né? Então hoje eu faço estratégia da saúde da família, sim, mas eu atuo em várias frentes. O MFC ele é muito polivalente. Ele é da miscelânea. Eu costumo dizer que assim, nossa, eu seria uma especialista focal, mas eu acho que eu ia sentir falta da miscelânea e eu acho que eu não ia deixar nunca. A MFC nunca. A gente nunca deixa de ser MFC, independente do que a gente está fazendo. Então, hoje eu trabalho em consultórios privados, de trusts, né, de grandes redes. Trabalho num ambulatório especializado aqui em Pernambuco, de Camaragibe, na cidade aqui metropolitana, ao atendimento da população LGBTQIA+, que é um recorte completamente diferente, com outras vulnerabilidades e atravessamentos, e faço consultório particular, né? Ainda em tele, mas já construindo a ideia de, muito em breve, traçando aquelas metas, Luiz, do change, planejando e tendo clareza de qual é o propósito que eu quero seguir para muito em breve estar no particular também presencial ou só pela tela, vamos ver, né, como é que as coisas vão reverberar. Mas hoje eu faço eu consigo atuar em várias frentes, tá? Então eu faço um ambulatório específico para pacientes diabéticos, que é uma doença que a gente atende bastante no consultório de medicina de família e comunidade, hipertensão. É o carro-chefe, hipertensão, Sim, diabetes, saúde mental, sim. né? Idosos é o meu N principal. Então, trazer para dentro do consultório a ciência do comportamento, poder falar com os pacientes sobre qual é o desejo deles, né, Luiz? Qual é a realidade, qual é o objetivo e qual é o planejamento. Fazer o drop, e aí vocês podem explicar para O o pessoal o que famoso é o drop. drop. Isso aí é um hack aí do MedChange, né? O nosso modelo de coaching. Isso. Então, assim, às vezes eu tenho pouco tempo, mas assim, puxa, uma vez o Luiz falou isso, a gente pode fazer o drop com 10 minutos, né? O que é que ele deseja, se ele já tem clareza disso, será que ele ainda está pré-contemplando, será que ele já está contemplando? Então, a gente encara o paciente, o cliente, o encontro clínico de uma forma completamente diferente. Eu acho que antes estava, a gente tá com um véuzinho assim, e a gente tira o véu. E a gente passa isso para ele na consulta, sabe? Às vezes com muita simplicidade e com uma intervenção pequena, mas ali já é o gatilho para outras mudanças. Já que você falou, né? Você falou dos vários cenários em que você está, Uhum. né? Na saúde pública, na saúde de Privada, grupo, né? isso. No consultório E fazendo particular, palestra também, já fiz várias, viu? fazendo palestra, né? Depois, daqui a pouco a gente explora um pouquinho mais essa questão das oportunidades. Até vou pedir para você e o Caio, né? Os dois especialistas aí, até comentarem um pouco mais disso. Mas é uma pergunta que aparece, né? Do mesmo jeito que aparece essa coisa, será que a MFC já não faz MEV, né? Do mesmo jeito que aparece essa micropolêmica aqui, aparece também uma discussão. Algumas pessoas dizem, a MEV só funciona no particular, no privado. O MEV só funciona no público, né? A gente vê assim, eu já escutei os dois, né? Pessoas dizendo, não, isso aqui só funciona, essa tal de medicina do estilo de vida só funciona no SUS, e essa tal de medicina do estilo de vida só funciona lá naquele hospital lá famosão, que só atende classe A, né? E o que você acha disso? Você está em vários cenários e você está trazendo a MEV como uma coisa aí, né? Você vê que é diferente, é impossível num lugar, é possível ou não?
Não, é possível nos dois cenários. Eu já tive casos de paciente que chegam, e aí eu trago o conceito de agenda, né? A agenda do paciente é uma ao entrar no consultório, quando a gente começa a abordar, começa a destrinchar os pilares, a gente consegue. Uma queixa muito comum, a famosa fadiga de causa indeterminada. É muito comum. Ah, eu estou com Aquele muita fadiga, estou cansaço. muito cansado, estou precisando de vitamina, não sei o quê. Com perguntas rápidas sobre o sono, a gente já vê que é o sono ou o gerenciamento do estresse. É rápido. Como é que tá hoje? Como é que tá? Tá descansando? Tá tendo lazer? Tá se conectando com as pessoas que você gosta? Aí a pessoa respira fundo assim, olha para você e diz: tinha, você não diz nada, né? É aquela linguagem não verbal, mas é como se estivesse dizendo: não tinha parado para pensar nisso. Ou se tinha parado, preferi colocar para debaixo do tapete, porque é muito difícil levantar esse tapete. Mas a gente vai lá e levanta discretamente o tapete para essa pessoa começar a tentar enxergar, e aí a gente aprende essas técnicas, né? A gente não impõe os olhares, a gente tenta fazer com que a pessoa comece a observar esse caminho, enxergar o que está acontecendo. E aí é o change, né? A nossa formação de coach, a minha formação de coaching, de tentar começar a desvendar aquele caminho ali. Isso acontece muito, indo nos dois cenários. Então, às vezes o paciente chega no SUS, e aí vamos trazer para o contexto de comunidade e família, né? Chega muitas vezes um cuidador extremamente cansado, que é o único cuidador daquele idoso. É muito comum, né? Cai um idoso acamado e tem 15 filhos, mas só um cuida. E a pessoa está extremamente cansada e não consegue descansar, está super estressada, mas ela não está enxergando aquilo ali. Então, assim, a gente consegue aplicar MEV em todos os cenários. Eu não acho que seja mais difícil nem em um nem em outro. Eu acho que as pessoas estão dispostas a quererem melhorar, a quererem se sentir bem. Elas vão em busca muitas vezes da pílula mágica, da fórmula com 20 Vitaminas, minerais. vitaminas, 20 coisas lá. Elas às vezes buscam isso. Mas quando a O gente que é aborda natural, né? que é natural, é o que ela quer resolver o que está É, fazendo mal. Ela E só aí quando a vai gente, acreditar que isso é a solução se a gente reforçar isso, né? Se a gente exatamente, tentar fazer ela melhorar com esse recurso. exatamente, Aí é um ela vai recurso. continuar acreditando que é isso que vai resolver. E aí quando você consegue trazer essa abordagem, às vezes não é na primeira consulta, tá? Talvez não vai ser na segunda, mas é aquilo, né? É você construir o vínculo, é você conectar. Então, quando você conecta-se com o paciente, você faz a conexão, ele volta. E aí ele já volta com outro olhar, ele já volta com outra pegada. E aí você começa a construir com ele esse caminho de mudança com uma meta plausível. Eu estou trazendo um monte de spoiler, né? Mas é isso. Com uma meta plausível, com a famosa meta SMART que a gente aprende a fazer. E ele vai mudando aos poucos, mas ele começa a enxergar que a coisa não está sempre na pílula, né? Então, nesses múltiplos cenários que eu atuo, e aí tem vários atravessamentos, né? Talvez no particular vai ter outros. Às vezes a pessoa não tem um problema relacionado à sua saúde financeira, mas as suas conexões, elas não existem. Muitas vezes é isso, as pessoas dormem, acordam para trabalhar e não se conectam. Não É. dormem. No SUS, às vezes eu tenho aquele meu paciente que tem dificuldade financeira para comprar uma fruta ou a carne vermelha, que até pouco tempo estava super cara, agora melhorou. Então, são cenários distintos, mas com muitas vezes os problemas se repetem nos mesmos cenários. E como é que a gente vai abordar? É uma E reflexão aí. Já que você tocou nisso, quando você comentou sobre o drop ali, né? Você lembrou uma brincadeira aqui.
que a gente aplicou ele até em menos tempo, né? Foi 2 minutos e Foi, poucos segundos, né? foi. Uma das questões que também se levanta, além dessa, né? Além dessa de só no público ou só no privado, é tempo. Que MEV precisaria de, assim, séculos para ser feita. O que você acha, assim, na sua experiência hoje, você acha que é possível fazer intervenções em curto tempo? Sim, você estava certo. É ótimo ter 1 hora de atendimento. Eu tenho 1 hora de atendimento, então eu tive um paciente recente que eu fiz um atendimento familiar e eu pude explorar um monte de coisa, né, com ele e a companheira, porque eu tinha 1 hora para fazer isso, mas a gente deu uma passeada em várias coisas. Mas tem paciente meu que eu vou ter 10, 15, 20 minutos, vai depender muito do contexto. E ele diz assim: eu consigo fazer atividade física, trabalho muito. Eu disse: tá, se levante durante o dia regularmente, faça subir a escada, vá comprar o pão a pé. Então, é realmente um conhecimento de estilo de vida e a gente ganha um grau de profundidade para entender que não é só dizer faça exercício físico, é tentar entender o contexto, é tentar entender as dificuldades do outro, do nosso paciente, do nosso cliente, e até às vezes do nosso parente, de quem está do lado da gente, é entender o grau de ação ou de contemplação, de pré-contemplação que aquela pessoa está, e conseguir intervir do jeito mais adequado naquele momento. E às vezes a gente, com pouco tempo, consegue fazer isso. Então, às vezes, a gente planta essa ideia, então o movimento, eu me lembro as aulas assim do MEV, que eu sou apaixonada, né? Movimento, alimentação, então realmente são as duas pétalazinhas ali, né? Eu tô trazendo um pouquinho da flor da vida, então estou misturando, mas 2 pétalas ali que eu adoro, que é movimento e alimentação. Gosto demais dos temas. Então falar sobre isso para mim me engaja muito. E aí eu mostro meu relógio, que eu corro também, tá aqui eu sou corredora, aí mostro o Garmin, já faço a propaganda, chamo para corrida, vamos se encontrar no 10 km. Tenta engajar o paciente de várias formas. E dá para fazer isso em 10, 15, 20 minutos. E o paciente sai, eu acho que positivamente Inspirado, né? surpreendido. Eu não vou dizer impactado, que eu acho que seria muita pretensão da minha parte. Mas eu acho Mas que ele sai inspirado um pouco. positivamente surpreendido, porque ele não esperaria aquela intervenção daquele jeito. E aí eu vou fazer um gancho, que a gente, como MFC também, eu acho que quem está aqui, que é MFC, que vai estar no futuro, muito MFC é professor, é preceptor. Tem muita gente que faz educação na MFC. Eu acho que talvez seja algo meio que inato nosso, né? Meio que natural. A gente gosta de ensinar. Eu aprendi isso na minha formação. E meus alunos passam por mim e eu atravesso eles com escutativa. E aí trago a MFC o compartilhamento do cuidado, essa decisão compartilhada. E respeitar a competência cultural do paciente, entender quais são suas angústias, os seus pensamentos, né? Qual é a ideia dele em relação àquilo que ele está sentindo, que a gente também trabalha isso quando a gente está fazendo o CARPA, né? Quando a gente está ali no CARPA, é isso que a gente começa a trabalhar junto com outras ferramentas. E meus preceptorandos também são atravessados pela MEV dentro das consultas e também traz essa abordagem. Seu fulano, tá, não dá para fazer, dá para diminuir isso aqui, o consumo disso. No caso do ultraprocessado, vamos tentar comprar o que tem menos ingredientes. Dá para fazer o exercício? Não, não dá, não. 10 minutinhos indo, voltando, se movimente mais. Então, acho que eu respondi, né, Luiz? Eu acho que dá Eu acho muito, que dá eu em vários percebo que cenários. acho que eu percebo que o que faz uma diferença muito grande e resolve essa questão do tempo, quando você estava falando,
é que a gente tem aquela tendência a achar, né? Eu preciso saber alguma coisa, eu preciso ter uma habilidade para aplicar. E eu acho que o que faz diferença nesse caso é que a sua atitude ao lidar com o assunto, e aí a gente completa o ciclo da competência, conhecimento, habilidade e atitude, né? A sua atitude ao abordar o tema é o que faz a diferença e tem esse impacto num tempo curto, né? Então, Que é Desculpe, tem algo que a gente desenvolve, né? isso, e tem um ponto aí, Jaque, que é que eu percebi, assim, né? Porque eu tive talvez a oportunidade, eu fiz a formação de MEV antes da residência, né? Então eu vivi a residência já tendo feito a formação de MEV. E o que eu percebi é que, assim, quando você tem as ferramentas e você sabe as categorias, você consegue ser mais assertivo. Então, por exemplo, eu só tenho 10 minutos para investigar o sono do paciente. você Em sabe 4 aonde vai. perguntas, eu consigo excluir boa parte dos diagnósticos ou aumentar a probabilidade da maior parte e consigo ter um mínimo de noção de provavelmente qual é a intervenção que vai tender a ser mais eficaz naquele contexto que o paciente está. Por quê? Porque você sabe exatamente do ponto de vista científico mesmo o que é mais relevante e quais são as principais intervenções que você vai fazer. Quando você não tem esse repertório, mas você sabe que é importante, você fica passeando naquilo. Você Então você tateia começa a mais, né? perguntar várias coisas sem ter clareza de onde você quer chegar e quais são as perguntas que vão diferenciar no diagnóstico, né, diferencial ou em questão de intervenção. Então, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa se ela tem pensamentos de angústia, de medo de não conseguir dormir, e ela responde que sim, eu já sei que a probabilidade de ser uma insônia crônica e de ter que realizar as intervenções XYZ é muito maior. É diferente de quando você não tem esse repertório, você vai perguntar, que hora você dorme, que hora você acorda, você vai perguntar umas 15 coisas e no final você não vai saber muito bem o que fazer com aquilo. Exatamente. Então, eu acho que essa, inclusive, é uma das coisas que ajuda no aprendizado, né? Porque você tem uma estrutura objetiva e essa estrutura objetiva ajuda você a ser mais assertivo, principalmente em temas muito, muito amplos. Por Sim, exemplo, relacionamentos. Todo, assim, se a gente sair fazendo uma pesquisa aqui perguntando, você considera que relacionamentos é uma parte importante da saúde? No mínimo, 90% dos médicos vão dizer que sim. Agora a questão é, você sabe fazer uma avaliação objetiva do ponto de vista de evidência do que é relevante investigar nos relacionamentos? Aí talvez a menor parte da pessoa vai ter uma clareza ali Do estrutural que ela daquilo, deve perguntar. né? E aí, Qual se a você exatamente. diferença não de tem, solidão, isolamento, segregação social, nananã. e aí, se você não Traz tem a um direcionamento. expertise, né? Você demora muito mais para conseguir alcançar o resultado. Tem um, eu queria Exatamente. Eu queria comentar só um ponto, é porque essa coisa da ferramenta, ela tem uma ligação com o tempo, né? Então você consegue ser mais assertivo em menos tempo, mas eu acho que a questão da objeção, né, de, pô, eu não consigo fazer MEV numa consulta de 10, 20 minutos, eu acho que talvez o elemento que mais levam as pessoas a chegar nessa conclusão é porque elas idealizam uma certa consulta de MEV, no sentido de achar que você fazer MEV é você querer explorar todos os pilares de uma vez só, né? Aquela coisa meio clínica médica beira-leito, que você vai pegar o paciente, vai fazer o histórico dele desde o nascimento, quantas vacinas ele tomou, nananã, até agora, e E que não é isso, né? também, e também de conseguir fazer todas as mudanças numa única intervenção. Exato. Isso. E uma das coisas que a gente aprende é isso, né? Que a primeira intervenção vai puxando as outras, né, Luiz? Então, a primeira mudança é realmente o paciente tem a alimentação do senso de autoeficácia. Eu consigo. Se eu consigo isso, eu consigo isso aqui também. E aí a gente vai construindo esse caminho junto com o paciente, direcionando e colhendo os frutos das vitórias, construindo as estratégias de coping, né? Isso é super real isso aí. A gente vai ter as recaídas, trazendo para ele, né? Que não é algo linear, que tudo bem também. Então, as ferramentas trazem essa segurança para a gente, essa assertividade. Isso é muito bom. Acho, Aí acho que eu existe um, vejo.
Desculpa, eu ia só colocar uma coisinha aqui, Luiz, porque a gente estava falando da MFC e da MEV. E a Jaque falando essa coisa, eu vejo duas coisas complementando. O conceito que a gente fala muito na MFC de longitudinalidade e Isso. todo esse repertório de mudança, e as duas coisas se alinham aqui. A diferença é que, vamos dizer assim, a longitudinalidade dentro da MFC, ela acaba sendo uma filosofia de cuidado, né? Uma maneira de cuidar. E no caso específico aqui da MEV, a gente está falando de repertório, ou seja, a gente vai ter um olhar a mais sobre sobre essa mesma atitude, mas do ponto de vista da ciência do comportamento, porque a gente sabe que a mudança não é um evento, ela é um processo, Isso. de que não adianta a gente tentar fazer várias mudanças ao mesmo tempo que diminui o senso de competência. Então, as duas coisas elas se alinham, aqui talvez seja uma demonstração interessante disso, mas com repertórios distintos, né? Nesse caso aqui, na medicina do estilo de vida, a longitudinalidade ela é uma característica do fenômeno mudança, né? Sim, Que a Exato. mudança ela vai acontecer em um processo longitudinal, que traz aqui uma questão, né? Acho que a dificuldade maior das pessoas, dos médicos, ao começar na medicina do estilo de vida ou de compreender a diferença que a medicina do estilo de vida tem com a abordagem que se aprende, geralmente, é justamente a de entender que, como nós estamos falando de comportamento, o jeito, a matriz toda de compreensão do fenômeno é diferente. Né? O isso. diagnóstico não é feito do mesmo jeito, o raciocínio clínico não é feito do mesmo jeito, a prescrição não é feita do mesmo jeito. Então, é assim, é uma outra medicina, né? É uma outra coisa, porque nós estamos falando aqui de comportamentos. Não pode ser tratado com a mesma matriz que a gente trata o restante, né, das abordagens médicas. Então, não estou falando nem que melhor ou pior, eu estou dizendo que são matrizes de funcionamento, de análise do que se trata diferentes, né? E é essa a grande dificuldade, você tentar fazer medicina do estilo de vida como se ela fosse uma clínica como as outras clínicas, e ela não é, porque ela é uma clínica do comportamento. Que é o grande desafio, né, Luiz? Falar sobre comportamento, abordar comportamento, quando a gente faz a formação do Change, nossa, como é desafiador para a gente que tem uma formação tão hospitalocêntrica, cheia de Tão tecnologia física, dura, tão física, né? tão física, e aí a gente não aborda isso na formação médica. Também acho, não sei, cara, se a tua formação de MFC teve alguma coisa relacionada a isso, mas eu não tive até o contato com a formação da MEV, Change especificamente, que traz bastante, né, a formação do MEV Change. Eu olhei assim, nossa, isso é fascinante. Eu já li o livro do jogador do tênis, viu, Luiz? Porque eu não gostei disso. Sim, Foi o livro que você indicou que eu li. Eu disse, meu Deus, então assim, a gente tem que sempre estar lendo, revisitando, porque é muita coisa, né? Vocês fazem a curadoria e trazem tudo muito mastigadinho, mas quanto mais a gente lê e vê que é um mundo totalmente à parte do que a gente aprendeu na nossa formação. E eu fico me sim. perguntando, por que a gente não aprende isso na formação? Por que a gente não tem cadeira? Se a gente vai lidar diretamente com pessoas e pessoas têm comportamento, têm crenças. E aí eu trazendo para a minha formação em acupuntura, a medicina chinesa, que é milenar, já conecta tudo. Conecta o clima, conecta o que eu estou comendo, conecta minhas emoções, e tudo interfere em tudo. E tem uma As medicinas lógica. tradicionais, elas têm já essa característica, né? A medicina indiana, chinesa, todas as medicinas tradicionais conservavam essa ideia de ver o ser humano inteiro, né? A cisão entre mente e corpo, ela não existe ali, né? A personalidade, vamos pegar o exemplo da medicina indiana, da Ayurveda, né? A personalidade, o jeito de se comportar no mundo tem uma ligação ali no entendimento deles com o tipo de adoecimentos que você tem.
Porque não existe. Exatamente. Por isso você vê que não existe uma cisão mente-corpo como o mundo ocidental criou. E aí a gente construiu um modelo médico baseado nessa cisão de mente-corpo, que não é real, e traz essa dificuldade que a gente tem. E aí a gente divide tanto as duas coisas que a gente cria um problema que é o médico achar que comportamento é do campo da saúde mental. Não é. Porque nem a psiquiatria tem esse olhar que a MEV tem. Nem a psiquiatria. Né? Esse olhar ele é estranho até para nós. A gente está dentro da psiquiatria lidando com transtornos mentais, que não é a mesma coisa que lidar com comportamento. Tem, tem aí uma ciência de comportamento envolvida, mas não é a mesma coisa. É mais uma Inclusive, coisa isso gera que os bastante angústia, MF6, né? Sim, mais uma coisa que muita os angústia. MF6, eu acredito que deve ter alguém que está escutando aqui, que são as PICs, né? A gente também tem essas cadeiras de práticas integrativas. Então, a gente tem muita ferramenta. E a MEV pode ser mais uma a ser somada, assim, essa MEV, né? Não a MEV, pratica atividade física, coma melhor. Não, mas fazer o uso de realmente ferramentas assertivas, saber como abordar, como prescrever, muda completamente o cenário da atuação da gente. Já que eu queria colocar na mesa aqui um tema que eu tenho visto que tem crescido muito a discussão entre os MFCs, né? Assim, a gente conversa com todo mundo, né, que tem interesse em participar da formação e, né, uma grande parte dos colegas que formaram com a gente são médicos de família, a gente tem uma quantidade bem relevante de colegas e alguns em um contexto 100% SUS, né, inclusive alguns na zona rural, esse é um ponto importante, a gente pode voltar depois, mas eu queria falar especificamente aqui, colocar nesse momento, a questão do consultório particular. Como é que tem sido a sua vivência nesse sentido, né? Eu tenho visto muitos colegas, alguns de ficar numa visão meio a meio, pô, cara, eu gostaria de ter uma parte aqui dentro da estratégia, mas ter também um consultório particular para ter mais autonomia em alguns sentidos, e alguns, como foi o meu caso, por exemplo, migraram 100%, né, para o consultório particular e queria ouvir de você, porque eu tenho visto que você tem feito nessa transição, não sei se com planejamento total ou parcial, mas tem, como você falou, tem entrado aí essa oportunidade na sua vida, sei que a MEV também tá envolvida nesse processo, e como é que você tem visto, vamos dizer assim, o espaço para o médico de família, especificamente, e aí o que você achar que a MEV pode complementar para isso, dentro desse contexto da saúde particular, do consultório, seja físico, seja por telemedicina, né? Eu acredito que isso não mude tanto em relação a isso. Queria te ouvir. Eu acho que a gente tem cada vez mais espaço, a gente precisa se olhar enquanto especialista, talvez muitos MFCs ainda estejam presos, realmente enraigados na estratégia. Eu acho que a gente ama fazer estratégia também. Não vou aqui dizer que eu não gosto de fazer, que eu gosto demais, sabe? Mas estou transicionando, já estou no particular também, vejo um campo de atuação que só tende a crescer com o MFC. A gente lida com tudo, a gente aborda tudo. Os pacientes precisam de especialistas que olhem, que tenham um olhar integral, que possam fazer essa coordenação desse cuidado de forma assertiva, que possam usar os recursos de maneira adequada. Quando eu falo de recursos, a gente tem que falar do macro, né? Ter uma visão mais global de custos, de gasto em saúde. Então, a gente está aí com a panela de pressão em ebulição quando a gente fala de saúde suplementar, por causa dos gastos que a gente teve na pandemia. Quem lê, quem escuta minimamente sobre o que está acontecendo na saúde, estes grandes trusts, está atualizado em relação a isso. Então, uma coisa que eu acho que todo médico tem que ver tudo, estudar muita coisa, escuta outras coisas, não fica só preso na tua especialidade focal. Eu vejo muito vocês, o Caio é teólogo, né, Caio? Estou certa, né? Isso. Fiz. Tem a formação em teologia. Eu fiz acupuntura, eu fiz dor, eu sou sexóloga, né? Porque eu trabalho com a população LGBT, então eu resolvi fazer sexologia.
mas adoro ler e estudar sobre outras coisas. Então, assim, quem está minimamente antenado está entendendo o que está acontecendo com grandes trusts. Então, tem uma fatia de mercado aí de trabalho que está surgindo e está muito forte. A gente tem um público que quer esse serviço, né, que pode acessar. Então, por que não, gente? Por que não fazê-lo? Aí a pergunta é, por que não? Vocês acham que Então, existe eu uma acho que a gente tem um dificuldade? campo grande. Hum? Vocês acham que existe uma dificuldade? Aí pergunta para os dois. Vocês acham que existe uma dificuldade do médico conseguir enxergar no problema a oportunidade para ele? Eu tenho algumas hipóteses polêmicas aqui, mas eu vou deixar a Jaque falar primeiro. Eu No adoro jogar problema querosene. do problema que você está falando, é o que, Luiz? É o que eu citei, da saúde suplementar? Isso, essa Do médico de família entrar num consultório particular ou ele enxergar a oportunidade. Acho que foi isso, mais ou menos? Estou falando no geral, né? No geral, vocês acham que o médico, é uma característica do médico, ter dificuldade de enxergar num cenário problemático, porque é isso que nós estamos falando, né? Assim, Uhum. quando você olha o que está acontecendo na saúde no Brasil, tem uma bomba aqui, né? Tá mudando o cenário, tá surgindo várias questões, vários problemas, problemas que repercutem no financiamento, para o paciente, para as empresas, para as seguradoras, para os planos de saúde e também para a remuneração do médico. Né? Então tem um problema aqui grande. Vocês acham que o médico tem dificuldade ainda de conseguir enxergar nisso oportunidades para ele? De falar assim, ó, isso aqui, apesar de ser um problema, eu posso aproveitar e ter uma oportunidade de mudar minha carreira aqui. Luiz, eu vou falar por mim, né? Eu acho que isso vai, algumas pessoas vão se identificar. Eu volto para o início. A gente tem uma formação que nos coloca sempre no mesmo caminho. Então, eu acho que teve um podcast que falou do jornalismo médico. Tá Sim, com vendo? Eu estou muito Marcelo Gu. antenada no MEV. É, Isso. tá assíduo aí, ó, E a gente. maratonando. Estou antenada. Eu já maratonei tudo. Mas, assim, a gente tá ali naquele local que teoricamente é confortável, muitas vezes vivendo um momento desconfortável, que é ruim, que é desgastante, mas a gente não tem clareza do que a gente pode fazer para pegar aquilo ali e tornar aquilo uma oportunidade. E aí, quando você traz o problema da saúde de forma geral, suplementar e pública, a gente está nesse olho do furacão, mas às vezes a gente não consegue olhar de fora o olho do furacão. A gente só está ali sendo levado por aquilo. E quando a gente olha de fora e pensa, peraí, eu acho que aqui pode ser um outro caminho e ter essa coragem, né? Então, esse ter essa coragem, eu acho que dentro das formações eu comecei a desenvolver. Eu disse, poxa, que é ter a clareza, o propósito, que é aquilo ali, né? Saber quais são os meus valores e onde eu os quero levar. E aí a gente consegue traçar as mudanças. Eu acho que eu tenho dificuldade, e aí eu estou falando por mim. Eu, enquanto médica, tenho essa dificuldade, ou tinha mais até pouco tempo. Hoje eu já me vejo em outros cenários, talvez por estar aqui com vocês, por poder ver que eu posso, e aqui eu vou aspiar, tá? Modelar meus pares que tiveram êxito. Então, tem outras pessoas tendo êxito, fazendo uma medicina de qualidade, construindo outros ativos, como você fala, Romper o com a bolha, jornalismo. né? Eu acho que é uma bolha de Isso, conhecimento. Você fica limitado ao que você conhece. Não é exatamente. nem zona de conforto, eu não concordo com esse termo. Eu acho que, porque essa zona de conforto, às vezes, ela não é confortável. Ela é uma zona de Justamente. conhecimento. É o que eu conheço e o que eu não conheço, né? E eu acho que isso é legal que você está trazendo. Quando você se expõe a ambientes que rompem o conhecimento, fala, opa, tem coisa a mais aqui que você pode fazer, aí você começa a enxergar além, né? Que é isso que a gente Isso. diz, que Rompem o a nossa conhecimento. comunidade faz, é isso, né? A tribo da MEV, ela rompe isso. Tem um ponto aqui, Jaque, que eu não sei se você concordaria, mas
para falar na linguagem da ciência da mudança, né? Eu diria especificamente do médico de família que a gente tem um baixo repertório comportamental de oportunidades. O que é que eu quero dizer com isso? Se você está num contexto em que, sei lá, 90 e não sei quantos por cento dos colegas que você conhece da mesma especialidade estão exatamente no mesmo contexto que você está, você não consegue sonhar e ver horizonte em outras possibilidades. Isso é uma premissa básica, né, do comportamento, né? Ou seja, você só pode tomar uma atitude que você imagina que é possível. E Você você fica tende a numa, imaginar mais que é possível quando você vê outras pessoas conseguindo. você fica numa impotência aprendida. Você aprendeu a estar naquele Isso, lugar com aquela potência só. isso. E aí, claro, né, só para ser meio óbvio aqui, né, reforçar isso, obviamente a gente não está falando que um contexto é mil maravilhas e que o outro é problemático, não. Eu acho que o problema que eu vejo, Jaque, e assim, vi isso, né, durante a residência, tendo contato com residentes, preceptores, colegas de outros cenários, assim, eu vejo colegas que amam e abraçam a estratégia de saúde da família e não se vê em outro lugar. E que maravilha que essas pessoas estão lá, porque elas fazem do serviço, às vezes, que em alguns contextos contém bastante limitação, mas elas conseguem romper essas limitações e fazem o melhor ali dentro do que é possível. Mas também conheci algumas pessoas que não se identificavam com aquele contexto, que estavam sofrendo ali por várias questões, mas que elas continuavam ali porque elas não viam outra possibilidade. Para mim, o problema está aí, é nesse contexto. A pessoa está ali por uma questão entre aspas, de falta de escolha, ou de falta de ver a oportunidade em outros contextos. Então, tem uma questão, eu acho que essa é uma questão importante, e eu tenho uma hipótese, tá? Hipótese mesmo, mas de várias conversas, né, que a gente vai tendo com os colegas, eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa comportamental, eu diria que, em média, eu acredito que os médicos de família, por várias questões, teriam um perfil de personalidade, e obviamente que eu estou generalizando, né, como toda a média, de menor tolerância ao risco. E isso não é a mesma coisa você pegar empreendedores e pegar servidores públicos. Geralmente, quem está no serviço público tem um perfil de menor tolerância ao risco. E quem é empreendedor, por essência, tem que ter uma maior tolerância ao risco, E porque isso, é uma atividade de risco. e isso a gente tem estudo mostrando que existe mesmo fatores de personalidade, temperamento que Sim. tendem a escolher diferentes especialidades. Isso a gente tem estudo, né? O Não precisa mindset nem da fixo hipótese, né? A gente já tem. e o outro, né? Não é que uma característica seja melhor que a outra, Sim, mas é porque o consultório particular Não, é inevitavelmente um empreendedorismo, é um empreendimento que contém sim. risco e que para você fazer esse movimento você vai ter que ter mais tolerância ao risco, né? Então é aquela coisa toda de segurança e tal, e ouvi de vários colegas esse contexto também. Então, assim, o que eu acho que é bacana é que eu tenho visto aí nos últimos 2 anos, e talvez a internet tenha ajudado muito isso, né? Porque você vê fulano que lá no estado X fez isso, fulano. Então, mesmo que em porcentagem seja pequeno, você consegue acessar essas possibilidades. E aí, talvez algo que você nunca pensou, falando, olha, pode ser que isso seja possível. E aí, às vezes, até um cara que tem um perfil e que deseja aquilo, quando identifica que é possível, ele começa a se fazer. tem um maior senso de competência para pensar Caio, naquela assim, possibilidade. o que eu vejo dos MFCs a gente trabalha com assistência, a gente trabalha com educação muitas vezes, enquanto preceptores e professores, a gente faz promoção de saúde, a gente faz sala de espera, terapia comunitária, roda de conversa, então a gente tem muito conhecimento Muitas que a gente habilidades, não, né? muitas habilidades, isso, Luiz, e a maioria de nós já E tem esse, exploram esse pouco, traquejo, né? né, já faz isso. Então, por que, que a gente não pode explorar outros cenários? Eu estava É, aqui alocubrando quando estava voltando do trabalho, só para citar para vocês, Sim. poxa, eu acho que aqui em casa a gente está com um projeto, né, de
fazer algo conjunto, eu e minha esposa, eu digo a ela que ela é nutricionista do estilo de vida, porque tudo que eu aprendia no Mavi Change, eu conversava com ela e ela passa para o consultório dela de nutrição. Legal. Impressionante. Até as metas smarts, assim, você tem que fazer o MEV Clinic, porque você já está fazendo empiricamente, sem ter feito a Sim. formação, só com o que a gente conversa. E aí eu estava falando para ela, disse, poxa, eu acho que a gente lá no futuro pode fazer os grupos, sair no parque, fazer uma medicina culinária, você pode fazer um vídeo mostrando a forma de preparo, de armazenamento do alimento. Quanto potencial a gente tem de conhecimento e de habilidades que a gente muitas vezes não retém só no cenário e que a gente pode explorar de várias formas. E você falou uma coisa certa, Luiz, quando a gente está do lado de pessoas que estão fazendo, trilhando esse caminho e mostrando que é possível, é fácil? Provavelmente não. Eu estou falando com você, Caio, porque assim, você já está trilhando isso há um tempo. E aí eu acho que provavelmente não. A gente vai bater cabeça. Mas vai dar certo, porque a Sim. gente sabe que pode fazer, que tem um conhecimento, que tem pessoas que podem e precisam acessá-los. Então é possível. O Não, Prochaska mesmo falava lá no modelo transteórico, tem, né, que você decidiu, você está na fase de preparação, você quer mudar, você precisa da autoliberação, você precisa saber que você pode fazer, né? O outro pode te liberar? Pode, mas assim, se você não se liberar, o mundo inteiro pode te dar licença. Se você não se der licença, você não muda. cara, você colocou um ponto importante aí, viu? Porque assim, olha, eu posso dizer que tenho acompanhado nos últimos 2 anos, acompanhei mais de perto, talvez uns 15 a 20 colegas médicos de família que estão nesse processo, né? Desde o Mavi Clinic, em outros contextos de transição. E um ponto que eu vejo que é um processo de crise mesmo, é de identitário da especialidade. Porque é muito comum, exatamente o que você falou, Luiz, assim, o colega, ele vê a possibilidade, ele vê que é possível, ele deseja aquilo, mas meio que no meio do processo ele fala, cara, será que eu... Não é que ele fala com essas palavras, mas reflete isso, aquela coisa. Cara, será que eu não tô abandonando a minha especialidade? Tipo, pô, eu investi 2 anos aqui, às vezes alguns fizeram R3, e aí como aqui no Brasil, principalmente, a especialidade foi muito associada à estratégia, é quase que uma coisa assim, tipo, eu tô abandonando aquilo que eu desejo e que a pessoa se identifica. Eu hoje me vejo plenamente como médico de família, não acho que diminui em nada, pelo contrário. Mas eu percebo essa crise interna. E queria só reforçar o que a Jaque colocou, que olhando do ponto de vista de mercado, o médico de família ele costuma coletar um conjunto de habilidades que é raro um especialista focal ter no seu repertório e que principalmente para algumas condições específicas de saúde, não que não possa ser usado em todas, mas assim, de maneira mais específica em algumas condições, ela é extremamente necessária para você conseguir uma efetividade de tratamento. Um Vamos, exemplo disso é a insônia. vamos trazer aqui um conceito, né, Caio, que é importante dizer, né? É aquela coisa do profissional e do profissional T-shape. Porque assim, Excelente. às vezes o especialista focal, ele tem, ele vai fundo num único assunto. Ele desenvolve um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes muito vertical. E aí falta para ele a horizontalidade. É muito. A gente lidando com educação médica há muito tempo, a gente entende, né? Você começa a ver que é muito mais fácil você pegar alguém que tem uma formação horizontal, como a especialidade de medicina de família, e depois esse profissional pegar e escolher, como o Caio está dizendo, uma vertical e usar essa vertical, né, para poder ter Um um repertório objetivo mais específico. específico, um objetivo específico Isso. de trabalho, mas usando, né, o T inteiro, do que depois que você aprofundou muito numa vertical, você abrir esse leque. É possível? É, mas é mais difícil. Então é isso que eu acho que é legal, né? Isso é muito caro que a medicina de família e comunidade tem.
ela primeiro desenha o horizontal. Tu falou uma coisa aí, Caio, que eu só me lembrei das crenças limitantes, né? Isso aí que você falou que os colegas, é menos, é uma crença limitante. Então, assim, Sim, a gente precisa repensar, né, essas nossas crenças, o que nos atrela a esses pensamentos e abrir o horizonte, pensar, porque a gente não vai deixar de, é como o Luiz falou, vocês viram que eu sou bem polivalente. Depois do Covid, que eu respirei, estudei, vi tudo de Covid, de sedativos e companhia, eu vi que não. Eu voltei para o amor pelo aprendizado, né? Foi uma das minhas forças lá quando eu fiz as forças de caráter, o amor pelo aprendizado. Então, vocês já viram que eu, acupuntura, dor, mas tudo é um olhar integral. E hoje eu ainda não sei qual é talvez se eu vou fazer como você falou, viu? Verticalizar e focar em algo, se vai ser saúde LGBT, se vai ser as questões de sexualidade, se vai ser o paciente com dor crônica. Eu confesso que nesse momento eu continuo ali na MFC Você holística, que está na pega. descoberta ainda. Talvez eu faça isso em algum momento. Talvez até a vida me leve para fazer em determinada área, que às vezes é a vida que vai levando e criando as oportunidades e a gente vai melhorando, né, aumentando as nossas habilidades naquilo ali. Mas a gente é muito horizontal, a gente trabalha de forma multidisciplinar, então é um olhar completamente diferente, né? Então os colegas precisam enxergar além, né? Sair dessa crença limitante de eu estou saindo da minha especialidade. Não, as pessoas precisam do médico de família. Isso é fato. exato. Elas se sentem de uma forma completamente diferente quando saem da consulta. Excelente, já que assim, só para complementar o que você colocou, né, eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas tem o Ian McElwain, né, que é tido como pai fundador da MFC, ou pelo menos uma das principais referências aí, né, na construção do que é a nossa especialidade. Ele escreveu um artigo bem antigo, se não me engano é de 76, que ele fala sobre 4 características do que compõe um médico de família. Foi o primeiro artigo que falou assim, o que é um médico de família? Ele publicou isso. E um dos 4 que ele coloca, o título do artigo foi na JAMA, é a importância de ser diferente. The Importance of Being Different é o título. E uma das características que ele coloca é que enquanto as especialidades focais, a identidade delas está relacionada a um órgão, a um sistema específico, o médico de família tem a sua identidade relacionada ao relacionamento médico-paciente. Essa é a premissa que ele defende. E aí, enfim, tem algumas outras características que são bem interessantes, mas qual é o ponto? É que no consultório particular, o paciente ele está buscando um serviço, em geral, para resolver alguma demanda específica que ele tem. Ele está buscando alguém que ele acredita que é competente para resolver ou uma demanda ou um conjunto de demandas que ele tem. E, obviamente, que se você, né, se comunica de uma forma mais específica, ele vai conseguir entender mais facilmente que você tem um conjunto de habilidades para resolver aquilo. Só que qual é o detalhe? É que quando você inicia o processo de tratamento, ele não é só aquela demanda. Esse é o ponto. Ele vai ter outras coisas envolvidas. Então, por exemplo, hoje, vamos dizer assim, eu criei um conjunto de soluções em que eu consigo ter um grau de resolutividade alto para pessoas que têm um transtorno do sono, principalmente para insônia. Só que a pessoa que vem com insônia, ela não tem só insônia. Ela tem ansiedade, depressão 50%, Porque aí ela é ela uma tem uma pessoa, né? epigastralgia. E aí tem uma questão, essa pessoa, ela quer ser tratada no modelo do médico de família. Ela não quer um profissional que fale, para esse problema eu consigo tratar, mas isso que você tem, eu vou ter que te encaminhar para o especialista focal, tá. Então, é uma experiência ruim de cuidado. Até E porque aí que está a grande oportunidade. Até porque a Exatamente. gente sabe, né, que tem algumas condições como essas, insônia, fibromialgia, enxaqueca, que tem uma característica tal que existe uma necessidade de pensar de forma tão integrada que você vê assim, se te mandar para 3 médicos, você não vai ter solução daquilo.
né? Então é uma necessidade mesmo de que tenha alguém que seja especialista em integrar, Exato. né? Isso é o paradoxo do que a gente pode imaginar, né? As especialidades médicas se especializaram tanto que a gente está precisando de uma especialidade que seja capaz de integrar elas, porque senão o cuidado do paciente se perde. E aí tem uma frase, Luiz, que é mais do mercado, né? Mas que fala assim, que a raridade tende sempre a ser valorizada. Sim, E aí, nesse sentido, a raridade do conjunto de habilidades, né, em um único profissional, que o médico de família muitas vezes ele consegue agregar, e aí a MEV ela acaba sendo um desses repertórios, né, que podem ser agregados para aumentar a sua taxa de efetividade, para aumentar uma abordagem que é mais efetiva em última análise, ela tende a ser valorizada e quando você vai para o consultório particular, você também tem a possibilidade de cobrar um valor de mercado, às vezes acima do que muitos especialistas focais. Por quê? Porque aquele conjunto de soluções não é fácil de encontrar. Então, junto no aquele mesmo cara, às vezes, lugar. já foi, às vezes, em 3, 4 colegas, cada um passou uma medicação diferente, fez o conjunto de exames ali da sua especialidade, descartou-as, mas ninguém parou para juntar as peças e para gerar aquele grau de resolução que ela está buscando. E ela Aí, está disposta a investir também mais nesse conjunto de soluções. aí vamos trazer aqui o conceito original que o Michael Porter colocou lá no Repensando a Saúde, o cuidado baseado em valor verdadeiro, não no deformado, que é o paciente vai valorizar aquilo que num ciclo completo de cuidado gera valor para ele. Né? Então, quando você é capaz de entregar uma solução completa, inteira para o paciente, resolve o problema dele, ele sente que ali foi produzido valor, porque atingiu o desfecho que interessa para ele, e aí ele se dispõe até a pagar mais por aquilo, porque ele percebe que ele vai resolver o problema ali. E se ele for tentar juntar peças, ele vai gastar muito mais. Então, é isso que o Caio está dizendo, né? Acaba que a pessoa enxerga, ela consegue enxergar que ela pode investir ali mais, porque tem valor produzido. Né? Eu espero que os colegas estejam tendo vários insights, né, Abrindo a com tudo isso. cabeça aí. É muito legal, mas é isso mesmo. Eu diria que talvez aí, Jaque, queria até te perguntar como é que você vê isso, porque assim, talvez essa discussão, né, esse conjunto aí de afirmações que a gente foi fazendo, ela leva a gente a uma conclusão, por exemplo, ou pelo menos a uma possibilidade, que a lógica que a gente segue, que é muito útil e que deve ser a lógica para o Sistema Único de Saúde, que é, por exemplo, o médico de família resolve, cuida da criança até o idoso, resolve 80% das demandas, muitas vezes essa mesma lógica ela não é tão viável no consultório particular. Por qual motivo? Porque vai ser muito difícil você conseguir criar um conjunto de soluções completas para questões que vão desde a criança até o idoso. Então, se eu vou abrir um consultório, sei lá, onde eu vou atender muitos idosos, pessoas com questões relacionadas, eu vou ter que pensar em uma série de questões que são específicas do idoso, né? Então, e antecipar essas barreiras. Então, como é que vai ser a acessibilidade dessa pessoa? Como é que vai ser a orientação? A minha comunicação precisa ser de uma forma específica, que é para uma geração específica, desde a secretária até outra ponta, que vai ser diferente para uma criança, que eu vou ter que criar um espaço lúdico, a criança vai ter uma sala de espera. Então, assim, se a proposta é criar ciclos, né, de cuidados completos ou um conjunto de soluções ali que solucione ou tenha o máximo de eficácia para aquela pessoa, eu preciso ter previsibilidade. Né? Ou seja, eu sei, em média, o que um paciente com insônia vai ter, quais são as Uhum. condições associadas mais comuns, e eu consigo prever, criar soluções para isso. Só que eu não consigo criar esse protótipo Para para tudo. todas as condições de saúde da criança ao idoso. Aí vamos voltar lá no Porter mesmo, né? Porque parece paradoxal isso, mas o Porter fala isso. Não tente resolver todos os problemas. O erro é tentar resolver todos os problemas, porque aí você vai precisar de todos os especialistas e você não vai fazer nada direito, né? Sim. Então, uma coisa é ter habilidades que te permitem, né, ali no horizontal, construir o ciclo de cuidado completo. Mas isso não quer dizer que você vá construir todos os ciclos de cuidado possíveis e imagináveis. É bem diferente essas duas coisas.
É porque a lógica pode falar, Jaque. Não, aí eu acho que dentro desse contexto que tu trouxe, Caio, pensando na rede suplementar, acho que cada um vai se encontrar dentro do seu nicho, né? Isso. Onde você se encontra mais, onde você se identifica mais, e esses nichos estão aí. Eu acho que o que a gente traz de principal é que, enquanto MFC, a gente tem vários cenários que a gente pode se incluir. Quiçá todos, viu? Quiçá todos, que a gente pode Sim, sim, conduzir desde a saúde mental, a puericultura, e eu conheço na internet, né? Não conheço de sim, perto. Colegas que fazem, trabalham com sim. pueri, outros colegas que estão trabalhando mais com a geri, tem gente na saúde mental. Não é sobre abarcar tudo e ficar com tudo, porque a gente tem Sim. formação para fazer o referenciamento quando necessário, mas a gente tem formação para cuidar desses pacientes de uma forma longitudinal e ficar em parceria com os focais. Agora, Exato. realmente, se tem aqueles colegas que amam do 0 ao 100 e que vão estar, aí a gente vai ter que saber onde o nosso perfil se encaixa melhor em cada cenário. Mas Exato. que há possibilidades, que é como eu falei Isso. agora, eu ainda não, talvez eu realmente vá para a sexualidade, que é um campo vastíssimo de exploração, pouco explorado por todos os colegas das especialidades que se encontram quando a gente fala em sexualidade, que a gente pensa a saúde mental, quando a gente pensa nos transtornos. O urigineco, a gente só está se atendo à parte genital. E as outras partes? E Exato. as questões de ordem de comportamento? E as outras partes? Quem vai abordar? Quem vai ouvir? Quem vai acolher? O MFC é totalmente capaz e é a primeira porta de entrada, muitas vezes, com a escuta qualificada para fazer isso. Então, a gente tem muito campo, muito campo. Agora, cada um nesse processo de autoconhecimento vai se encontrar nesses campos, né? Excelente. Show Gente, de bola. nós tivemos uma ótima conversa aqui nesse podcast sobre vários temas. A gente viu aqui, né, a história da Jaque, como que ela encontrou a MEV, né? E aí a gente começou a discutir essas questões, né? A gente falou daquelas questões polêmicas, se medicina de família e comunidade faz ou não faz MEV, onde a MEV funciona melhor, questão de tempo, que são aqueles, né, aquelas questões mais ali que todo mundo debate, que, né, e a gente fechou conversando um pouco sobre as oportunidades e as qualidades únicas que a medicina de família e comunidade tem e que abrem portas que talvez o médico de família e comunidade não enxergou ainda. E eu acredito que você que acabou de ouvir vai começar a pensar muito, né? Como a Jaque disse, vai abrir o horizonte de muita gente. Eu queria pedir, então, para a gente encerrar esse episódio, para cada um de vocês deixar aí, para o colega que fez medicina de família e comunidade, um insight que seria importante para ele. Vou pedir para o Caio primeiro e depois para a Jaque, que aí ela se despede, né? Nossa convidada Show. especial. Caio, um insight Cara, aí para o seu eu colega vou, médico de família. vou, vou romper as barreiras aqui. Vou deixar dois, tá? Vou deixar um, não, vou deixar dois. Tudo bem? Eu vou deixar. Eu acho que primeiro eu reforçaria um pouco do que a Jaque colocou, de que independente, né, do cenário específico em que você está, seja na estratégia de saúde da família, seja para quem está sonhando em fazer uma transição para o particular, a MEV ela vai ser um conjunto de habilidades que vão te possibilitar ajudar mais as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, um dos depoimentos que mais me emocionou ao finalizar o MEV Clinic foi de uma colega nossa, médica de família, inclusive a gente pode depois fazer um podcast com ela também, que trabalha na zona rural, como a Jaque também já trabalhou, e que ela falou que realizou diversas capacitações em várias áreas, buscando ferramentas que pudessem tornar ela mais efetiva em um cenário de vulnerabilidade social, que é o contexto que ela está. E, segundo ela, hoje ela tem conseguido fazer isso nesse contexto, né? Então, a MEV é para todos, sem dúvida, reforçaria isso. E deixaria um recado mais específico, né? Porque por ter, vamos dizer assim, trilhado esse processo às cegas, no sentido de
Na época eu não tinha nenhuma referência, eu não conhecia ninguém, nenhum médico de família que tinha feito uma transição 100% para o consultório particular. Eu reforçaria para dizer para você que é possível. Se é o que você se identifica, se, enfim, você quer buscar um outro contexto, quer construir soluções, porque no final, reforçando, consultório particular é empreender, é resolver problemas, é encontrar soluções, é criar soluções, obviamente, né, dentro do... Você pode fazer isso também dentro do contexto público, mas se você se identifica com isso, veja que é possível, né? E aí, eu diria que estar num grupo, estar numa comunidade em que você tem outras pessoas trilhando um caminho parecido, com valores semelhantes, onde você pode trocar, onde você pode ouvir também e ser modelar outras pessoas, o comportamento de outras pessoas e ter outras referências vai ser fundamental nesse processo para que, quando as dificuldades vierem, porque elas vão vir, como a Jaque também colocou, você vai ter ali pessoas com quem compartilhar isso, né? Porque, infelizmente, muitos estão em um contexto em que você, às vezes, só tem reclamação, né? Isso em qualquer lugar, seja no convênio, seja no... É comum ter um termo que eu ouvi outro dia de uma colega, ela falou assim, que o médico, ele vira um maratonista da murmuração, muitas vezes, né? Ou seja, ele ganha um repertório ali, porque o cenário que a gente está caótico, em vários sentidos ele está piorando mesmo, mas a gente fica em um contexto em que a gente só tem um repertório do problema, né? E não tem um repertório, às vezes, de pensar as possibilidades. Então, esteja em uma comunidade onde você vai poder adquirir outros repertórios também. São as minhas 2 mensagens. E quero agradecer já, para deixa para a Jaque. Tenho certeza, Jaque, que sua história vai inspirar muitos colegas aqui que vão estar ouvindo a gente. Ai, Luiz, difícil, hein? Mas o que é que eu posso, acho que de principal para os colegas que estão ouvindo, olhem para dentro de vocês mesmos, né? Entendam quais são os seus valores e os seus propósitos. E se vocês estão conseguindo aplicá-los, conquistá-los, onde vocês estão. E aí, 2 conceitos fundamentais. Eu vou trazer um que é do Caio, vou trazer isso dele, e um que foi Luiz, que, poxa, bugou a mente, eu acho que todo mundo que fez o change, que é o conceito de florescimento, né? Você que está aí do outro lado, no seu dia a dia, você sente que está fazendo algo que te faz florescer, que as suas pétalas estão saindo e estão crescendo. Então, quando a gente consegue encontrar essas respostas, a gente sabe se a gente está no lugar que a gente quer estar, e se a gente acha que não está, a gente começa a pensar em que caminhos trilhar para estar fazendo outras coisas que possam trazer essa sensação, esse bem-estar que é real quando a gente faz, é real. Então, são conceitos que eu aprendi quando eu fiz as formações da MEV, que eu aplico hoje no meu dia a dia, hoje eu não abro mão de determinadas coisas porque eu sei o quanto é importante para mim. E para fechar isso, é falar o que Caio sempre fala na internet, né? Saúde é vida e abundância. Então, como é que está a vida de cada um que está aí ouvindo do outro lado? Está em abundância? Então, se não está, vamos fazer ficar, porque é possível. E é isso que eu tenho tentado construir todos os dias, onde eu estou e para o meu futuro. Então, são esses insights que eu quero trazer para os colegas que estão escutando. Queria agradecer, Luiz, Caio, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouco da minha história, da minha trajetória, e por tudo, pelas formações e pelos caras inspiradores que vocês são, porque vocês são. Eu acho que vocês escutam muito isso e eu quero deixar isso registrado aqui no podcast também, tá bom? Um cheirão grande aqui, como eu me despeço dos meus pacientes. Eu sou de Olinda, sou de Pernambuco, e aqui a gente manda cheiro. Joia. Brigadão, Jaqueline. Obrigado, Caio. Foi uma conversa excepcional. Acho que abriu muitos insights aí, muitas mensagens. Então a gente encerra aqui mais um episódio do MEVREC, podcast mais MEV do Brasil. Até o próximo.